22. Aleluias. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Está fraco, né, irmão? A voz da igreja está fraca para glorificar, meus irmãos. A gente fica até, às vezes até se entristece, né, irmãos? Que a voz da igreja está fraca para orar. Primeiro a gente tinha aquele alarido de oração. Era 2, 3 irmãos. E a oração temblava, como hablam os hermanos. A oração tremia tudo, amém? Mas eu creio que Deus está trazendo um grande avivamento. Quem acredita nisto, diga glória a Deus. Queremos também já aproveitar aqui e saudar os irmãos que estão acompanhando via internet a transmissão. Glória a Deus, direto aqui da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Que Deus abençoe a todos. Quem encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Glória a Deus. 22, 12. Que diz assim, meus amados. Vamos ler, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Glória a Deus. Levante a mão para Jesus. Levante a mão. Glória a Deus. Eu recebo uma revelação de Deus aqui, que tem porta se abrindo para nós nesta noite. Eu disse que tem porta se abrindo para nós. Quem recebe, diga glória a Deus. Levante a mão. Tem um corinho muito bonito que diz assim, ó: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Diga comigo, meu Deus, revela-me a tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque a tua palavra é a revelação da minha vitória. Amém? Senta, por favor. Glória a Deus. Desocupe as mãos. Glória a Jesus. E batam palmas pentecostais para o Senhor Jesus. Palmas e glória a Deus. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Mas eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não fico aqui, ao céu eu quero ir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu tinha preparado um esboço bíblico para o dia de hoje. Lembrando que estamos no segundo dia da campanha Conquistas em Tempos Difíceis. Então eu estava com um esboço, um estudo bíblico preparado, mas esta tarde o Senhor mudou completamente tudo aquilo que eu tinha preparado. E o Espírito Santo, ele começou, meus irmãos, a falar-me de uma mensagem que muito pouco está sendo pregada. O Espírito Santo começou a
uma frase, e esta frase diz: Jesus está voltando. Por favor, eleitos em Cristo Jesus, levante a mão e diga comigo: Jesus está voltando. Esta frase, ela ficou repetindo-se na minha cabeça, de maneira que eu entendi, meus irmãos, a necessidade de falarmos um pouco mais sobre a volta do Senhor Jesus, porque vivemos em meio a uma sociedade materialista, vivemos em meio a uma sociedade que corre dia e noite por conquistas passageiras, por conquistas momentâneas, sendo que a maior conquista o Senhor nos tem dado de graça. A maior vitória o Senhor tem nos oferecido de graça. Não precisa mais eu pagar, não precisa mais você pagar. A maior conquista que nos está proposta por esta palavra, por este Evangelho e por Jesus Cristo é a salvação da nossa alma, é a vida eterna. Por isso, meus irmãos, ouço, escuto o Espírito Santo bradar aqui dentro de mim: Jesus está voltando. Eu vou contar um testemunho para vocês que me trouxe uma alegria muito grande. Eu estava vindo para cá e eu comecei a sentir, meus irmãos, algo que fazia tempo que eu não sentia. Da forma que eu senti hoje, fazia tempo que eu não sentia. Eu estava vindo para cá e eu sentia como uma chama acesa e queimando aqui dentro de mim. E o Espírito Santo dizendo: Jesus está voltando. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós estamos nos abatendo por coisas pequenas, estamos nos entristecendo por coisas corruptíveis, estamos nos entristecendo por não termos conquistado sonhos que com pouco tempo tornar-se-iam nada. A maior conquista está aqui diante de nós: a salvação. Eu pergunto para você, para cada um de vocês, que estão aqui: quantos anos você tem? Você responde de imediato. Eu pergunto para você: quantos anos você quer viver? Você responde de imediato com um certo sorriso e uma certa desconfiança: eu quero viver tantos anos. Mas eu pergunto para você: quantos anos você vai viver? Você fica mudo, porque você não sabe. E então vem o Espírito Santo dizendo: Jesus está voltando. Qual é a carreira que você está correndo? Por qual motivo, por qual causa você está lutando? A receita, meus irmãos, minhas irmãs, é tão simples. O lastimável é que nós, conhecendo a palavra, conhecendo a receita, fazemos exatamente o contrário. Porque primeiro nós queremos conquistar o carro, primeiro nós queremos conquistar a casa, primeiro nós queremos conquistar o material, o físico, e depois a
nossa comunhão com Deus. Estamos fazendo o contrário, e a tristeza, dia após dia, está nos vencendo. O desânimo, dia após dia, está nos vencendo. Se você quer ser um homem vitorioso na presença de Deus e diante desse mundo, olha para a receita. É muito simples. O próprio Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Essa é a receita. Mas não, nós queremos a revelação do material. Nós queremos a profecia do material. E estamos andando, queridos, na contramão, porque o tempo está passando, as oportunidades estão sendo desperdiçadas, e aqui está o Espírito Santo dizendo: Jesus está voltando. Olha os sinais da volta do Senhor Jesus. A maioria, senão a grande maioria aqui, conhece terremotos, fomes, pestes. Ouvia-se falar de uma peste em tal país, em tal continente. Hoje se ouve falar de uma peste mundial. As guerras, o surgimento de anomalias celestiais. Irmão, Jesus está voltando. Se você tiver a oportunidade de ler o noticiário, acompanhar o noticiário nas redes sociais, eu separei aqui para vocês, nesta tarde, somente o título de algumas notícias mundiais. Só o título. Olha o primeiro título: Alemanha, Bélgica e Holanda debaixo d'água. É só o título. Iraque declara feriado por causa do extremo calor. Tsunami de lama no centro do Japão. Tornado no sul dos Estados Unidos. Onda de calor varre a colônia britânica. Calor extremo, severo na Índia. Quem está entendendo? Só o título das notícias: calor sem precedentes, mortos, mudança climática está fritando hemisfério norte. Você está entendendo? Agora escute isso: Canadá registrou 49,6 graus de calor, e Iraque superou 50 graus. Aí, meus irmãos, há poucos dias atrás, nós presenciamos um fenômeno chamado de a lua de sangue. Quem ouviu falar? A lua de sangue. Tem um noticiário que diz assim, ó: o nome pode parecer assustador, mas a lua de sangue ou a lua sangrenta é um dos fenômenos astronômicos mais belos que podemos observar a olho nu. Para os cientistas, para o mundo, para a ciência, é apenas, meus irmãos, um fenômeno astronômico e muito bonito, muito belo. Agora, meus irmãos, o que me chama a atenção é que muitos crentes se unem ao mundo somente para observar, somente para aplaudir o espetáculo, e não se dá por conta que esse grande espetáculo é um dos sinais da volta de Jesus. Escute isso, por favor. Joel capítulo 2, versículo 31. Joel falando sobre os fins dos tempos. O sol se converterá em trevas e a lua em
sangue. Então a maioria não precisa nem ler mais, porque já sabe. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus está voltando. O Espírito Santo nos reuniu aqui nesta noite para dizer: Jesus está voltando. O grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Atos capítulo 2, versículo 20, praticamente a mesma palavra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quem está entendendo? Só tem uma diferença aqui. Joel disse o grande e terrível dia do Senhor. Atos diz o grande e glorioso dia do Senhor. Por quê? Porque para o mundo esse dia vai ser terrível. Para o mundo esse dia vai ser tenebroso. Para aqueles que disseram não para Jesus Cristo, esse dia vai ser de cobrança, vai ser de juízo. Para aqueles que rejeitaram todas as oportunidades, vai ser um dia grande e terrível. Mas para o meu irmão, mas para a minha irmã, mas para a igreja que se rendeu ao seu Senhor, para o povo que se rendeu às revelações do Espírito Santo, esse dia será um grande dia glorioso. Glória a Jesus, aleluia. E ainda no versículo 21, Atos 2, 21 diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mateus 24, 29 diz a mesma coisa: o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Tudo isso mostra, meus irmãos, que Jesus está voltando. Um dos sinais da volta do Senhor Jesus, as igrejas, escute isso, sem apontar A ou B, as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. É muito triste, meus irmãos, mas na maioria das vezes nós estamos aqui recordando os bons tempos. Tempos de oração, tempos de jejum, tempos de fervor, tempos de doutrina, tempos de santificação. As coisas mudaram, a igreja esfriou. Muitas vezes o irmão chega na igreja de uma forma desolada, parece que não sabe mais o que está fazendo, parece que não sabe mais o que fazer dentro da casa do teu Deus. Eu fico observando às vezes o irmão, a irmã chega na igreja, não consegue mais orar, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, e não sente a presença de Deus, não sente o mover do Espírito Santo. A igreja está desolada, a igreja parece que está desorientada, a igreja parece que está cega, não vê o visível, porque para a igreja a presença de Jesus, ainda que é espiritual, ela é visível, porque quem está em comunhão com Deus, ele vê Deus na casa de Deus, ele vê Jesus na casa de Deus. Mas muitas vezes chegamos na igreja, parece que desorientados. Não conseguimos mais entender quem é que está falando conosco. Parece que toda a mensagem é a mesma mensagem, toda a pregação é a mesma pregação, todo pregador é o mesmo pregador, parece que é tudo farinha do mesmo saco, e não é. Porque se tem falso profeta, porque se tem falso revelador, ainda tem homens e mulheres que estão com a vida no altar diante de Deus. Mas a igreja parece não conseguir mais discernir
E muitas vezes se rejeita uma palavra de Deus e se aceita uma palavra do homem. Por quê? Porque a palavra do homem alegra o nosso ego. A palavra do homem massageia o nosso coração. A palavra do homem, ela vai em direção àquilo, exatamente em direção àquilo que eu quero. Olha que bênção, o irmão lá revelou exatamente o que eu quero. Olha que profeta abençoado, olha que profeta de Deus, porque ela falou exatamente o que eu quero. E quando Deus fala o que você precisa, aí não é Deus. Para você receber o que você quer, primeiro, Deus vai te dar o que você precisa. Quem está entendendo? Para você ser uma mulher vitoriosa, para você ser um homem vitorioso, ter paz dentro de si, que não adianta, irmão, ter uma vida social bonita aos olhos dos homens e não ter paz nem consigo mesmo. Que está cheio de gente aí. Você pega essa avenida aí agora, eu até estava comentando com o pastor Alex minutos atrás, a multidão de gente nessa avenida, e você passa todo mundo escutando música, todo mundo conversando, parece que está tudo feliz, mas todo mundo bebendo, enchendo a cara. Tem gente que não sabe nem como é que vai entrar dentro de casa daqui a pouco. Tem gente que está lá bebendo, se divertindo, mas não sabe nem se vai poder entrar dentro de casa. É aparência, é engano, é mentira, é usurpação, é materialismo, é carnalidade. Deus te escolheu para algo muito além disso tudo. Você foi escolhido, você foi escolhida para algo que vai acima, além de tudo isso. Porque Deus não te escolheu para viver de aparência. O dia que tu tiver, tu vai ter, mas vai ter abençoado por Jesus Cristo. Quem está entendendo? Andar no teu carro, carrão ou carrinho, mas esbanjando felicidade, porque está de bem com Deus. A pessoa que não está de bem com Deus, ela pode ser a pessoa mais rica da cidade, ela não tem prazer em nada daquilo que ela tem. Eu escutei uma entrevista com um empresário muito famoso. Esse empresário ficava mais dentro da empresa do que dentro da sua própria casa. Era feriado, era final de semana. Um dia perguntaram para ele: por que o senhor fica mais dentro da empresa? Ele falou: porque aqui é o único lugar onde eu consigo me esconder um pouco. O que adianta, irmão? Então nós precisamos lutar um pouco mais pelas coisas espirituais. Nós precisamos entender que além de todos os nossos sonhos, o mais importante é o sonho que Deus tem sonhado para nós. O dia em que conseguirmos aceitar viver o sonho de Deus, então Deus vai viver os nossos sonhos, porque nós vamos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. E aí, meu querido, minha querida, todas as demais coisas, serão acrescentadas. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos deixar de viver esse apego material, esse apego social, que uma das coisas mais enganadoras são as redes sociais, e todo mundo quer mostrar, e muitas vezes mostra o que não tem para mostrar. Quantos casais que se separaram ontem, que anteontem estavam se amando nas redes sociais, fotos lindas,
O mundo jaz no poder do maligno, é engano, e Deus não quer esse engano na tua vida. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus quer a minha irmã cheia do Espírito Santo. Jesus está voltando, irmão. Daqui a pouco tudo isso não vai existir mais. E como está a tua luta pela eternidade? Olha quanta confusão na tua cabeça. Olha quantos atritos na tua cabeça. Porque muitas vezes ouvimos tantas coisas, só não ouvimos aquele que quer falar para a nossa vitória. Então, meus irmãos, as igrejas estão desoladas, o amor dos crentes esfriou, surgiram-se falsos cristos. Tudo isso já aconteceu, aqui, ó, frente aos nossos olhos. Frente aos nossos olhos. Cadê a união da igreja? Nós nos amamos, mas nunca nos ajudamos, nunca nos preocupamos uns com os outros. E se bobear, até se comemora quando alguém passou por alguma coisa. O que é isso? Falta de amor. Um dos grandes sinais, a restauração de Israel. E Israel, meus irmãos, ele foi declarado nação. Israel foi restaurado às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, com a assinatura de um brasileiro. Já se cumpriu. Quem entende, diga glória a Deus. A pregação do Evangelho, a propagação do Evangelho aos confins da terra. Está aí, meus irmãos. Tem missionário para todo canto. Tem missionário pregando escondido em países comunistas, mas estão lá escondidos, como se diz, das cavernas, nos porões, mas estão lá pregando. Por quê? Porque Jesus está voltando. Amém? Então guarde esta palavra, acerca-te um pouco mais a Deus, aproxima-se um pouco mais de Deus, porque Deus tem uma obra na tua vida, e não é para você ser aplaudido por homens, é para você ser aplaudido pelos anjos, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Coloca-te em pé, por favor. Coloca-te em pé. Jesus está voltando, irmão. Irmã, Jesus está voltando. Qual é a situação da tua alma hoje? Como está a tua comunhão com Deus hoje? Se antes de chegarmos em casa a última trombeta tocar e a igreja desaparecer, qual vai ser a tua eternidade? Pense nisso. Não fique correndo atrás de um evangelho de prosperidade, de materialismo. Não fique correndo atrás de um evangelho que vai te enchendo de, nem me lembro mais a palavra, de amuletos, chave de prosperidade, rosa não sei do que. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é salvação. Evangelho é cruz. E ninguém mais quer o evangelho de cruz. E é esse evangelho que nós temos que pregar. O evangelho que vai transformar a tua vida. Tem um punhado de crente na igreja, tudo triste, tudo jururu, porque estão sempre correndo atrás da máquina. Se você aceitar um evangelho espiritual, um evangelho transformador, libertador, você não vai ser um prisioneiro desse mundo materialista, desse mundo ambicioso. Não, nós somos libertos disso tudo. Paulo disse: se eu tenho, eu dou glória a Deus, como se eu não tivesse. Paulo disse: eu aprendi a viver com o pouco, também aprendi a viver com o muito. Paulo chegou a dizer: como nada tendo e possuindo tudo, convertido a Deus,
feliz de comer um arroz e feijão, mas com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. Quero terminar a mensagem de hoje deixando para todos vocês Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Escute, essa mensagem de hoje talvez não seja uma mensagem muito aplaudida, talvez não seja a mensagem que nós estivéssemos esperando. Eu particularmente não estava esperando essa mensagem para hoje, tinha preparado outra. Mas essa mensagem, ela é poderosa para transformar a nossa vida, porque é amando o que Deus nos deu que nós vamos conquistar o que Ele ainda não nos deu. Quem está entendendo? Então levanta a tua cabeça, volta a buscar a Deus, levanta a tua cabeça. Eu como pregador, como um instrumento de Deus, eu falo assim, ó, pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça e volta a ser aquele servo de Deus, aquela serva de Deus. Volta a ter sede de estar na casa de Deus, de orar, de glorificar. Uma mensagem como esta que eu estou pregando há alguns anos atrás, a essa hora a igreja já estava falando línguas estranhas, os irmãos sabem disso. Uma mensagem como esta, pregada alguns dias atrás, a esse momento já tinha pessoas chorando, derramando lágrimas, esperando ansiosamente a hora de receber a oportunidade para reconciliar com Deus. E olha como nós estamos, parece que estamos atônitos, desconfiados, preocupados, e talvez até um pouco querendo rejeitar o que está sendo falado. Não rejeite, meu querido, não vem de mim, vem do teu Senhor. Ele é o maior interessado em te abençoar, Ele é o maior interessado em te renovar, Ele é o maior interessado em encher do altar as tuas mãos de brasas vivas para espalhar por toda esta cidade. Amém? Não permita que o teu castiçal seja tirado do lugar. Quem sabe o que é castiçal? Castiçal é o lugar aonde se colocava a luz. Hoje é bem mais conhecido como o lugar onde se coloca a vela, que é a luz. Se não tem lugar para colocar a luz, permanece as trevas. Quem está entendendo? Então o Senhor Jesus disse: volta ao teu primeiro amor, para que eu não tire do teu lugar o teu castiçal. Sabe o que o Senhor está dizendo? O castiçal ainda está aí, o plano de Deus ainda está aí, a obra de Deus ainda está em pé na tua vida, e essa obra é eterna. Diga comigo: Jesus está voltando. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, que o que a minha pouca sabedoria não alcançou, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, mas que desta noite possamos sair daqui com um propósito diferenciado, querendo mais de Deus, querendo mais do Espírito Santo, querendo mais das revelações, desse envolvimento com a obra de Deus. Que Jesus nos ajude a não nos afastarmos mais dele do que já temos nos afastado, porque muitos de nós correm grande perigo. Escute, muitos de nós está correndo grande perigo, e o Senhor olha para nós nessa noite como pastor que admira o seu rebanho, ovelha por ovelha, e o Senhor está dizendo: eu não te quero
nas mãos do lobo. Jesus está voltando. Feche os olhos. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam por essa transmissão. Nós vamos orar pela igreja agora. Feche os teus olhos. Quem sabe você vai fazer um concerto com Deus. Quem sabe você vai tentar se aproximar um pouco mais de Deus.